Oi, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ana Laura e hoje eu vou falar sobre os conteúdos que você tem que revisar até o dia do Enem. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se você ainda não for inscrito e também ativar o sininho para receber notificação de quando eu postar vídeos aqui no canal. Então, eu fiz uma lista de conteúdos que eu acho que, pelas minhas análises das provas do ano passado, né, das provas passadas, que eu acho que você deve revisar, que cai mais no Enem e tudo mais de cada matéria. Então, eu fiz de todas as matérias, tirando inglês e espanhol, né? Mas eu tentei fazer de todas as matérias e obviamente ela não tá 100% completa com todos os assuntos que mais caem, mas, por exemplo, os 3, 4 principais tópicos, assuntos que mais caem, eu coloquei nessa lista de cada matéria, porque são as principais partes que realmente você tem que revisar, você tem que estar com o assunto na ponta da língua. Então eu vou falar pra vocês, porque no dia do Enem você tem que saber pelo menos boa parte desses assuntos, tipo, bem direitinho. Então, bora lá. Primeiro vamos começar com biologia. Biologia, a maior parte da prova é definitivamente ecologia, então você tem que saber direitinho sobre tudo, relações ecológicas, tudo isso, os ciclos, todas essas partes, principalmente relações ecológicas e os ciclos. Sério, é muito importante você saber, mas ecologia em geral cai muito na prova, então vale muito a pena você estudar bastante e você revisar antes da prova também. O segundo conteúdo é fisiologia animal, e o que eu indico para você revisar bastante até a prova é os hormônios, o sistema digestório humano. Eu acho que é mais isso, é a parte dos hormônios e também do sistema digestório humano. Eu acho que são as duas partes mais importantes, então, tipo assim, tenta dar uma revisada nessa parte. Fisiologia tem bastante coisa, tenta dar uma revisada no que você puder, mas se não, tenta dar uma revisada pelo menos em hormônios, que já vai dar uma ajuda pra vocês. Outra parte que também é muito importante você revisar é a parte de vacina, do sistema imune, das doenças virais. Cai muito e você tem que estar com isso na ponta da língua, porque não é um assunto muito difícil, não é um assunto que você vai ter muita dificuldade se você aprender direitinho. Então tenta revisar sempre, que às vezes pode confundir você realmente. Então essa parte de doenças virais e vacina e sistema imunológico é muito importante. E por último, o assunto que eu coloquei na lista é biologia molecular. Eu acho que essa parte é bem importante, você saber respiração, você saber coisas sobre fotossíntese, sobre fermentação. Cai também bastante na prova, de vez em quando você vê, praticamente todos os anos eu vejo alguma questão sobre isso, então, de algum desses conteúdos. Então é bom você sempre dar uma revisada, porque as chances de cair também são altas. Em química eu tenho também 4 assuntos que mais caem, que eu coloquei na lista, e o primeiro assunto é eletroquímica, e na parte de eletroquímica tem bastante coisa, né? O que eu acho que vocês devem revisar bastante até o Enem é DDP, a parte de DDP, né, e de pilha. É bem importante, cai bastante no Enem, sempre cai uma questão ou outra, então eu acho importante vocês revisarem, principalmente se natureza tiver um peso alto para vocês, então é importante vocês revisarem isso. E também estequiometria sempre cai. Forças intermoleculares cai muito, então revisem, e é muito importante porque não é um assunto tão difícil. Então, eletroquímica, estequiometria, forças intermoleculares, e eu acho que o último seria os compostos orgânicos e química orgânica em geral. Eu acho importante as reações orgânicas, química orgânica em geral é muito importante, eu acho, pro Enem. E essa parte dos compostos orgânicos você tem que saber caracterizar tudo mais eles. E as reações orgânicas você tem que saber pelo menos as principais. Então, dê uma revisada para no dia da prova você estar com isso na ponta da sua língua.
Em física, eu acho que a parte mais comum de cair é a parte de dinâmica e tipo a parte de trabalho, a parte de energia, eu acho que é bem importante, sempre cai, sempre cai uma questão sobre isso. Então é bom você revisar essa parte de trabalho, de potência, a parte de dinâmica em geral e também ondulatória. Os fenômenos ondulatórios são muito importantes, não é uma coisa muito difícil. Revisa, porque você vai conseguir pegar, só precisa dar uma revisada sempre, porque às vezes você esquece, eu esqueço de vez em quando, e é uma coisa que cai bastante até no Enem, e que não é tão difícil, quando na prova você vai conseguir fazer bem rapidinho, se você souber exatamente o que cada fenômeno é. Eletrodinâmica também eu acho que é uma parte importante você revisar, a parte de circuitos, a parte de potência e também a parte de lei de Ohm. Todas essas partes são muito importantes, então revise lei de Ohm, revise a parte de circuitos, toda essa parte assim é bem importante e você tem que deixar na sua listinha de revisão até o Enem também. E por último, mas não menos importante, é termologia. Eu acho que a parte de calorimetria é a mais importante, porque é o que mais cai, é o que eu mais vejo pelo menos cair. Óbvio que toda termologia é importante, mas foca um pouco mais em calorimetria, que você já vai conseguir talvez fazer algumas questões a mais no Enem também. E passando para matemática, a verdade é que a principal parte de matemática que eu indico para vocês revisarem bastante é matemática básica. A verdade é que não só cai em matemática básica, obviamente, mas boa parte da prova você consegue resolver com raciocínios básicos, raciocínios da matemática básica, com cálculos simples, com coisas simples que você aprendeu na matemática básica. Obviamente que é bom você revisar outras coisas, e uma delas é a interpretação de gráfico. Cai muito gráfico no Enem e você não pode ficar perdido na interpretação dos gráficos, então você sempre tem que estar treinando e revisando isso. Equação de primeiro grau cai bastante também, então você tem que estar craque nisso, porque pode ser que seja meio complicado no início para você conseguir fazer a questão de equação de primeiro grau assim muito rapidamente, porque no Enem temos pouco tempo, né? Então é bom treinar isso. Matemática, o que eu recomendo para vocês é treinarem bastante as questões. E outros assuntos que você precisa revisar, que não só precisa treinar, mas é bom você revisar alguns conceitos ou fórmulas, é geometria plana e espacial, principalmente. As duas caem bastante e você precisa saber alguns conceitos, algumas fórmulas, então sempre dá uma revisada também nisso, tipo nas fórmulas da área, do volume e tudo mais. E também vale a pena você ver a parte de probabilidade e estatística, que cai bastante e são questões que não são muito difíceis, então você dá uma olhada nisso para revisar, você vai conseguir já fazer a maior parte da prova de matemática, com certeza. Em história, a parte que eu acho mais importante é definitivamente a história do Brasil, então em geral, você revisar a parte de história do Brasil em geral, mas obviamente a parte dos reinados não são tão importantes quanto os outros temas na história do Brasil. Então você pode deixar para dar uma revisada mais por cima na parte dos reinados e focar mais em outras partes, tipo Estado Novo e Brasil Colônia, que eu acho que são as partes que mais caem realmente em história quando se trata assim da história do Brasil. E história em geral, assim, cai um pouco, mas eu acredito que a parte que mais cai é tipo o mundo moderno, as navegações e tudo mais. Então você dá uma revisada nessa parte, acho que é interessante também, mas principalmente foque na história do Brasil, que acho que é o que mais cai. Em geografia não tem muito o que você, assim, é interessante você estudar muito, você revisar, né? Muito globalização, eu acho que é importante. A agricultura cai muito também, então tente revisar a parte de agricultura, tenta dar uma focada nisso. A parte de aquecimento global também cai bastante no Enem. Aquecimento global cai bastante tanto em geografia
quanto biologia, química, né, que tem bastante coisa sobre esses assuntos de poluição e aquecimento global. Então, geografia também inclui nisso, então é importante você ver essa parte de poluição, aquecimento global e tudo mais, e de vez em quando tá caindo também no Enem. Então, eu acho que essas são as principais partes, mas tem alguns conceitozinhos que eu indico você revisar, né, em geografia, aqueles conceitozinhos chatinhos que às vezes você esquece, mas que são básicos. Tenta revisar eles, dar uma revisada geral, rever os seus resumos em geral em geografia, porque todos os assuntos podem ter chance de cair e pode ser que um conceito ou outro te ajude a fazer uma questão. Em sociologia cai muito a questão cultural, então o que eu recomendo muito é você fazer questões, né, antigas, né, e ver como essas questões caem, porque assim, não é uma coisa que você estude bastante, mas é uma coisa que você vai ver na prática, realmente ali nas questões práticas como é que é. E também o que cai muito é movimentos sociais, e isso daí tipo o movimento feminista e tudo mais. E também um assunto que cai bastante é diversidade cultural e cidadania, cai bastante no Enem, na parte de sociologia. Eu indico para vocês também, para vocês revisarem, fazer questões antigas, ou então algumas questões de sociologia aleatória, mas que vai fazer você revisar essas partes, assim, de cultura, de diversidade, de cidadania. Em filosofia, vale a pena você revisar Platão, Sócrates e Aristóteles, e também dar uma olhada em Kant e Descartes. Acredito que esses são os principais filósofos, assim, que eu acho que mais caem no Enem, que eu vejo de vez em quando nas provas. Platão é importante, Aristóteles é importante, Sócrates é importante, Kant e Descartes também eu acho que são importantes. Não sei se eu estou esquecendo mais algum filósofo, se eu esqueci de botar na minha lista algum filósofo. Se vocês tiverem algum outro filósofo que cai bastante no Enem, que eu tenho esquecido, pode deixar aqui nos comentários. Mas em geral, eu acho que esses são os principais mesmo, que mais caem no Enem mesmo, tipo 100%. E obviamente ver tipo a filosofia, os filósofos antigos, assim, não só dessa parte, os pré-socráticos também é interessante você ver e tudo mais. Mas esses 5 são os principais que eu recomendo você dar uma revisada bem, pra no Enem você não ter chance de errar. E por último, linguagens, obviamente a gente de vez em quando fala que é interpretação e tudo mais, mas não é só interpretação, você tem que interpretar muito bem, faça muitas questões antigas, mas é interessante você saber sobre figuras de linguagens. Cai muito no Enem, cai muito não, cai de vez em quando no Enem, né? Mas figuras de linguagens, funções de linguagens também é importante você saber. Gêneros um pouco, eu acho que é importante também saber, você dar uma revisada. E são coisas simples, fáceis, que você não deve errar no Enem. Então, tentem revisar isso antes da prova. Bem, enfim, esses são os principais conteúdos que eu acho que você deve revisar até a prova. Se vocês tiverem mais algum conteúdo que eu deixei passar, de alguma matéria, vocês podem deixar aqui nos comentários. Eu vou deixar a lista de todos os conteúdos de cada matéria aqui também na descrição. Mas em geral é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês estejam conseguindo estudar muito bem e eu espero que vocês consigam tirar uma nota muito boa no Enem. Até o próximo vídeo. Tchau!